Olá, boa tarde. Desde 1 de janeiro deste ano que há novas regras para a introdução de garrafas de plástico no mercado. O objetivo é o de sempre, reduzir o impacto ambiental. A Diretiva Europeia tem como meta que os materiais que compõem as garrafas devem ser compostos de plástico reciclado em 30% até 2030. O que está a ser feito para cumprir estas metas e quais as alternativas são meus convidados. Amaro Reis, presidente da Associação Portuguesa de Indústria de Plásticos. Bruno Silva, coordenador de Economia Circular e Ambiente do Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros. E via Skype junta-se também à conversa Maria Elvira Calapés. Aos três, desde já, obrigado pela simpatia, obrigado pelo tempo que nos vão dedicar. Amaro, vamos começar por saber o que é a APIP. O que é que vocês fazem? Conte-nos tudo. Olha, muito, nós devemos saber. Muito boa tarde, claro que sim. Porque não tivermos que saber, também não precisamos saber. A APIP é uma associação sectorial, faz precisamente este ano 50 anos, em setembro. Parabéns. Já está bem crescida e é uma associação que aglomera toda a cadeia de valor da indústria de plásticos em Portugal. Desde as fábricas, stakeholders, empresas de inovação. E sobre o chapéu da APIP, nós temos cerca de 1000 empresas em Portugal, que representam cerca de 30 mil postos de trabalho e com uma relevância no PIB de cerca de 4% do PIB. Somos um setor muito transversal. 30 mil postos de trabalho, sim. 4% do PIB. Somos um setor muito transversal, que vai desde a área automóvel, à aeronáutica, à embalagem, à construção civil, à agricultura. Então está presente basicamente em todos os objetos e produtos que nós tocamos todos os dias, faz parte praticamente deste setor e é um setor muito importante para a economia do nosso país. Sim. Bruno, PIEP. Olá, boa tarde. Luís. Vamos conhecer também? Sim, o PIEP é uma interface tecnológica da Universidade do Minho dedicada ao setor dos polímeros, dos materiais plásticos, materiais compósitos, onde nós somos um centro de tecnologia e inovação nacional reconhecido. Aquilo que nós fazemos na universidade é feita a investigação mais de base, mais científica. O PIEP o que faz investigação aplicada, faz inovação, onde trabalhamos desde o desenvolvimento de novos materiais mais sustentáveis, mais inteligentes, a questão do ecodesign, questões ligadas à questão da avaliação ambiental, mas acima de tudo nós somos um parceiro de inovação das empresas com quem nós trabalhamos também com a APIP, com a associação, no sentido de perceber como é que nós podemos ajudar as empresas a desenvolver melhor plástico para responder àqueles que são os desafios da nossa sociedade. A Maria Elvira Calapés, connosco via Skype. Eu há pouco não a apresentei, mas é investigadora do Departamento de História e Filosofia de Ciências. Maria Elvira, fez um doutoramento sobre a história dos plásticos. É verdade. Muito boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. E tenho muito gosto em ver os dois convidados que aí estão, que os conheço muito bem, o presidente da APIP e o Bruno Silva do PIEP. É verdade, eu trabalho em História dos Plásticos há mais de 30 anos, fiz um doutoramento em História e Filosofia da Ciência e Tecnologia, embora a minha base seja Química, a licenciatura em Química aplicada, ramo de Química Orgânica, mas entretanto enverdei pelo campo das ciências ditas sociais, da História da Ciência e Tecnologia. E fiz de facto um doutoramento começando por conhecer a indústria dos plásticos em Portugal, primeiramente a indústria transformadora dos plásticos, em que visitei muitas indústrias pelo país, especialmente a zona de Leiria, e a seguir fiz o doutoramento sobre produção de polímeros, concretamente sobre um processo de transferência de tecnologia, em que o meu estudo de caso foi a CIRS, que produz, digamos, o policloreto de vinilo, o único produtor em Portugal, mais conhecido por PVC. Já vamos continuar a conversa com os três. Antes, vamos saber sobre a agenda mobilizadora para os plásticos sustentáveis em Portugal. Num planeta complexo e interconectado, enfrentamos desafios globais climáticos sem precedentes.
Mas onde muitos veem apenas problemas e incertezas, outros vislumbram oportunidades de mudança e transformação. Cada decisão e cada ação têm o poder de criar um mundo mais sustentável. Porque no fim, o que herdamos no dia seguinte é um reflexo do que deixamos para trás no dia anterior. Juntos, podemos acelerar a transição para uma economia circular e de baixo carbono, fortalecer a cooperação entre todos e criar um verdadeiro ecossistema de inovação capaz de reduzir ao máximo o impacto sobre a natureza. A agenda mobilizadora Sustainable Plastics é o contributo do setor dos plásticos de Portugal para este futuro sustentável. Esta é uma iniciativa da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos, liderada pela Logoplast Innovation Lab e que engloba 49 entidades, 39 empresas e 10 entidades não empresariais do sistema tecnológico e científico. 39 milhões de euros de investimento no prazo de 3 anos. 4 áreas de atividade. Circularidade pelo design do material. Melhorar a segurança. O potencial de circularidade e funcionalidade dos materiais. Circularidade pelo design do produto. Incorporar matérias-primas recicladas. Incentivar a reutilização e aumentar a reciclabilidade dos produtos e prolongar a sua vida útil. Circularidade pela reciclagem. Inovar em tecnologias avançadas de pré-tratamento e reciclagem. Circularidade pelas matérias-primas alternativas. Produzir novos polímeros através de resíduos ou subprodutos. Com o envolvimento de mais de 400 recursos humanos altamente qualificados nos domínios das ciências, engenharias e tecnologias, assumimos o compromisso de alcançar as seguintes metas até 2025. Introduzir no mercado 21 produtos inovadores com valor para a economia circular e para os consumidores. Apresentar 36 publicações de caráter científico e novas patentes, registando o avanço tecnológico e científico e partilhando conhecimento a nível nacional e internacional. Contribuir para uma redução de 30% na emissão de gases com efeito de estufa associados aos processos produtivos. Criar 48 novos postos de trabalho qualificados. Realizar mais de 80 ações de formação na área da economia circular para capacitar os recursos humanos das empresas envolvidas. Esta Agenda Verde é o compromisso do setor para um futuro mais sustentável. Juntos podemos desenhá-lo. Sejamos a mudança que queremos ver. Amaro e Bruno, também pelo que vimos, o plástico não é o diabo. Estamos ou estaremos a diabolizar em demasiado o plástico? Eu diria que depende. Depende do produto ou do civismo, ou da falta dele. É. E essa diabolização muitas vezes é feita um pouco pelo pouco conhecimento que muitas vezes as pessoas têm sobre o produto em si. Nós falamos do plástico, que é um produto que foi inventado ou foi descoberto há cerca de 70 anos e fez o seu caminho até aos dias de hoje. Então, uma das grandes virtudes do plástico foi democratizar o acesso a bens de consumo da nossa sociedade, foi tornar possível as pessoas terem e poderem usar produtos hoje que, se fosse de outra maneira, não podiam usar. E, tendo em conta isso, a indústria fez um caminho talvez muito focado na produção, na criação, no desenvolvimento e durante algum tempo descurou um pouco o fim de vida. E essa diabolização vem um pouco através da questão do fim de vida dos plásticos. Nós hoje vivemos numa sociedade mais instruída. O fim de vida para nós. Sim, exatamente. Depois demora mais de 400 anos a decompor-se. Porque essa realidade de que o tratamento dos resíduos e o fim de vida dos resíduos
é um tema que é primordial, não é? Não é só para o plástico, é para todos os produtos, faz com que numa sociedade moderna nós conseguirmos valorizar os nossos resíduos, vamos ter menos perda dos mesmos e logo não irão afetar tanto o ecossistema. Nós quando olhamos para aquelas imagens que nós vemos, como disse bem, temos um impacto ambiental em algumas áreas do globo, muitas vezes derivadas da má utilização ou da não consciencialização do que fazer com os resíduos no fim de vida e também das infraestruturas em muitos dos setores do globo e das áreas do globo que não são iguais às nossas na Europa, não é? Nós hoje em dia temos países na Ásia e em África que nem caixotes de lixo têm, despejam o lixo nos rios e depois vão parar ao mar. Diria que nós na Europa somos a bússola, um pouco, orientadora, onde podemos ajudar todas essas áreas a ter melhores práticas para podermos ter um fim de vida do produto melhor, que sem impacto na questão da gestão dos resíduos. Bruno. Sem dúvida, eu acho que o ponto é que nós vamos crescer ao nível de população, ou seja, a população mundial, nós vamos atingir os 9,8 bilhões em 2050, vamos ter aqui um incremento de 21% e, portanto, nós vamos consumir mais, vamos viver mais, mas também vamos consumir mais e onde vamos utilizar mais recursos do nosso planeta e isso também vamos utilizar plástico seguramente para podermos responder a estes desafios do aumento da população. Mas eu acho que esta questão do plástico, eu acho que é encarada pela nossa sociedade como um estigma onde eu acho que ele está associado à falta de percepção de valor que as pessoas têm do plástico e depois, no seu fim de vida, não lhe dão o devido encaminhamento por falta da percepção de valor. Porque se ele tiver... Costumo dar o exemplo. Todos nós temos um cartão multibanco connosco e não o perdemos. Ele é de plástico e não o perdemos. Porque não tem preço, não tem valor. Porque ele tem valor no seu fim de vida. Porque não tem preço, ou tem um pouco preço, ou fraco preço, não tem valor. Esta questão da falta de percepção de valor que todos nós temos, enquanto sociedade, do plástico é que faz com que nós, no fim de vida, não coloquemos o produto, o material em plástico, no sítio correto, para ele deixar de ser um resíduo e passar a ser uma matéria-prima para responder àquele tópico que falou logo desde o início. Nós vamos ter que ter garrafas de plástico que têm que ter 25%, mas para isso nós vamos ter que ter matéria-prima disponível. Daí que também vamos ter um sistema de depósito em reembolso, onde as pessoas no seu fim de vida podem colocar a garrafa de plástico em Portugal e vão ter um retorno financeiro, por forma a que nós possamos ter matéria-prima disponível para também responder a esses desafios. Mas dizer que o material plástico ele tem umas características, uma versatilidade e umas características que são únicas. Desde logo ele é utilizado, por exemplo, na produção de componentes para os automóveis, para os aviões, porque tem um baixo peso, tem umas características de resistência elevadíssimas e isso faz com que baixe o peso do veículo ou do avião e tenha uma redução das emissões de CO2. Associado também àquilo que é o isolamento das nossas casas. Nós hoje temos um bom isolamento de forma muito efetiva para a redução daquilo que é o nosso custo energético, aquilo que nós gastamos ao nível de energia, porque o isolamento é feito com materiais plásticos. Eu diria até que, ao nível daquilo que é a segurança alimentar, nós temos produtos que são embalados em plástico para aumentar o seu tempo de vida útil, por um lado, onde nós deixamos de ter desperdício alimentar que tem uma elevada pegada ambiental. E isso é importante. E diria até mais. O plástico salva vidas, porque ainda quando da pandemia, se não fossem os materiais plásticos, muitas mais vidas se teriam perdido. Isso para dizer que ele é um material que realmente tem valor. Nós temos que ser capazes, por um lado, de desenvolver materiais mais sustentáveis, que incorporem reciclados, que sejam recicláveis no seu fim de vida. Isso tem vindo a ser feito, nomeadamente com o projeto Sustainable Plastics que foi apresentado, mas com outros projetos que foram dinamizados pela própria APIP e pelo próprio PIEP, que ao dia de hoje tem mais de 30 projetos ao nível dos materiais sustentáveis, num investimento de 14 milhões de euros em Portugal. Mas dizer que é muito importante esta tomada de decisão por parte do consumidor quando compra, mas sobretudo no seu fim de vida de colocar no sítio correto para que
ele deixe de ser um resíduo e vá parar ao mar, ou possa ele próprio parar aqui numa área que é numa empresa de reciclagem, onde nós vamos poder ter mais empresas, poder ter mais emprego em Portugal e valorizar esse mesmo material na produção ou do mesmo produto ou de outros produtos. Maria Elvira, acredito que também concordará que nascemos, crescemos, fomos habituados a viver numa era de plástico sem pagar por ele. Ou seja, não lhe damos o valor. Ora bem, eu há bocado devia ter referido que acho extraordinariamente importante esta abordagem e num programa como a Sociedade Civil, exatamente para falar sobre o plástico, dado que os plásticos neste momento estão debaixo de holofotes e, como já lhe foi dito, há uma diabolização da utilização dos plásticos e há uma campanha contra os plásticos. E eu costumo dizer que, embora estejamos na época, na era, como se queira chamar, dos plásticos, há uma plasticofobia. Porquê? Porque a população em geral, toda a população, não está informada realmente sobre o valor do plástico. O plástico é um material versátil, como já foi dito, é barato. Os setores da economia portuguesa e mundial utilizam os plásticos e bastante, portanto temos uma percentagem elevada da utilização dos plásticos, que superam os materiais tradicionais, como a madeira, o aço, o ferro e o alumínio. Aliás, eles são considerados materiais de substituição, na minha perspectiva, e imitação, na minha perspectiva não são, uma vez que eles têm personalidade, têm valor próprio, têm uma identidade, e isso nota-se em vários setores, nomeadamente no design, por exemplo. Agora, gostava de saber que o primeiro plástico já surgiu em 1910 do século XX, com a bakelite. Portanto, foi sintetizada no laboratório. É o primeiro plástico porque é feito pelo homem no laboratório, pelo Hendrik Beckland, na América. Era um belga que foi para a América e era um indivíduo rico, trabalhava na fotografia e conseguiu, de facto, sintetizar este produto, que serviu para as indústrias elétricas e da rádio, e na Primeira Guerra Mundial utilizou-se bastante a bakelite como um revestimento para o primeiro cabo transatlântico, etc. Agora, eu gostava de facto de reforçar a importância dos plásticos enquanto material. E penso que o que nós hoje os plásticos hoje estão debaixo de fogo, vou dizer assim, exatamente porque a população despreza o plástico. Mas devemos dizer que o plástico muito deve à investigação científica e tecnológica, porque antes de chegar lá fizeram-se N tentativas para de facto chegarmos àquilo que se chama os produtos sintéticos, aos polímeros, a estas moléculas grandes que nós temos. E temos vários polímeros que a população em geral conhece, a sociedade comum, como o PVC, como o polietileno, como o PET, etc. Portanto, agora, o que acontece é que se olha para os plásticos como um produto descartável, lá está, no seu ciclo de vida, e se encontra em qualquer esquina, que é barato, etc. Não se pensa, de facto, nas propriedades únicas e características únicas dos plásticos como produtos que fazemos como queremos, com as cores que queremos, para os objetivos que queremos, para os setores que de facto utilizamos, e também nos esquecemos que os plásticos não vão deixar de existir, não vão ser substituídos pelos vidros nem pelos metais, e que são o melhor produto atualmente. Eu perguntava ou pedia à população em geral, e enfim, eu faço esse exercício com as pessoas que me rodeiam, que, por exemplo, têm filhos pequeninos e que alguns recomendam, como ontem eu vi uma senhora engenheira alimentar a dizer que para evitar as embalagens de plásticos e começar a levar os lanchinhos para as escolas e para os piqueniques em recipientes de vidro e metal.
eu pergunto se isto de facto é uma mensagem a transmitir. Quer dizer, imaginem os perigos do vidro, ainda por cima com crianças. Brincam, partem, magoam-se, agridem-se uns aos outros, etc. Além do mais, a utilização do vidro deixa uma pegada ecológica, carbónica, muito maior do que a do plástico. Portanto, estão aí em estúdio o presidente da APIP e o Bruno Silva, que trabalha, o Bruno trabalha no laboratório, portanto, sabe muito bem que não é comparável a utilização destes materiais. Além do mais, agora não sei se vamos falar das alternativas ou não, mas eu gostaria de dizer que as empresas... Aqui falamos daquilo que vão... vocês acharem que é importante falar. Aqui quem manda são os convidados, por isso a conversa segue no sentido dos vossos conhecimentos e saberes que generosamente decidiram partilhar connosco. Por isso sinta-se à vontade para derivar na conversa para onde quiser ou então a seguir, porque ainda temos mais quase 40 minutos de programa. Pois, eu gostaria muito de falar das alternativas, porque muitos são contra os combustíveis fósseis que se utilizam como matéria-prima. Elvira, então já vamos às alternativas, se me permite. Vou perguntar aqui ao Amaro Reis e ao Bruno Silva projetos que estão a ser desenvolvidos e dos quais queiram partilhar connosco. Amaro. Sim, uma das funções que a Associação tem é fomentar projetos e divulgar projetos para integrar todos os seus associados e a cadeia de valor na divulgação e no desenvolvimento dos mesmos. Dizer que um dos primeiros grandes projetos que a APIP teve foi o projeto Better Plastics, foi um projeto mobilizador, em 2019, que integrou cerca de 25 empresas e também entidades do ensino científico, em que foi o pontapé de saída, eu diria, um pouco nesta nova geração de abordagem aos materiais plásticos e à sua sustentabilidade. O foco muito, muito importante, como foi mostrado também aqui no vídeo, no design de produto, no design de material, no desenvolvimento também da reciclagem do mesmo e também na questão da análise ciclo-vida dos produtos. Porque nós podemos falar muito se o plástico é melhor, se o papel é melhor, se o vidro é melhor, mas nunca com uma análise sentimental, mas tem que ser sempre uma análise racional. E para isso existem ferramentas. Nós, na Associação de Plásticos, não somos fundamentalistas. Nós podemos ter uma mesa como essa tem ao seu lado de madeira, de plástico, de vidro ou de papel, e se através de uma análise ciclo-vida se disser que essa mesa é melhor em madeira, tem uma menor pegada de carbono, que seja em madeira. Mas se disserem que a mais eficiente é em plástico, que se deixe estar o plástico e não se discrimina o plástico. Essa é a nossa abordagem simples e objetiva de que os consumidores possam escolher não só pelo preço, mas pelas características do produto e também pela pegada de carbono do mesmo. No seguimento do programa Better Plastics, nós criamos e juntámos cerca de 39 entidades para uma agenda mobilizadora no âmbito do PRR, que é a Agenda Sustainable Plastics, que está em curso. Também no seguimento do programa Better Plastics, já com uma maior eficiência dos processos e dos projetos na obtenção de produtos finais, não é? de produtos disruptivos que acrescentem valor não só ao fabricante, mas também com a incorporação de materiais reciclados, com a incorporação de novas tecnologias, poderem ter produtos novos e com uma capacidade de serem usados no nosso dia-a-dia. E também, recentemente, há cerca de 1 ano e meio, com o apoio da Ernst & Young, fizemos uma candidatura à criação do roteiro para a descarbonização dos plásticos, um programa que foi aprovado e que também está a decorrer, que permite criar um roteiro para disponibilizar a toda a indústria para que possamos ajudar a indústria a descarbonizar nos seus equipamentos, nos seus processos de fabrico e também nos seus produtos. Isto é uma visão integrada da indústria, para não uma questão de ter mais plástico, mas sim melhor plástico. Para terminar,
Sei que temos mais tempo para poder falar, mas deixar já aqui um ponto que vamos ter no dia 6 de outubro em Lisboa. Já lá vamos. Já vamos já lá vamos, okay. já lá vamos. Vamos mostrar também o teaser, vamos mostrar também a produção da conferência que será em outubro. E também tenho umas ideias para depois partilhar consigo, se quiserem. Bruno, projetos. Vou começar aqui um pouco pelo Better Plastics. Foi o primeiro projeto, não a nível nacional, mas a nível europeu, onde foi pensada o setor dos plásticos numa ótica de economia circular. Ou seja, pensar na transição de uma economia linear para uma economia circular, onde numa economia linear do setor dos plásticos nós tínhamos essencialmente empresas que produziam matéria-prima, plástico, tínhamos os transformadores que produziam produto e tínhamos alguma indústria de reciclagem, mas pouca indústria. Foi pensado numa ótica onde é importante nós termos a indústria química envolvida desde o início, termos realmente os produtores de matérias-primas, termos os transformadores, envolvermos aquilo que nós chamamos as empresas de marca própria, os brand owners, termos os retalhistas envolvidos, termos realmente empresas de reciclagem, temos as entidades gestoras e tratamento de resíduos, e isso foi pensado nesta ótica e com uma abrangência muito clara da circularidade pelo design do material, do produto, das tecnologias produtivas, através da reciclagem, mas também das matérias-primas alternativas. E foi desenvolvido, vou dar aqui alguns exemplos que me parecem importantes. Quando nós olhamos para uma embalagem de queijo, ela tem uma solução que nós chamamos que é multicamada, porque tem mais do que um material, normalmente tem mais do que um material, para que o queijo possa ter um tempo de vida útil em prateleira maior, para que possa ser consumido em casa. Aquilo que nós fizemos foi ter uma solução maioritariamente monomaterial e que permite a reciclagem, contrariamente à solução que existia anteriormente. Isto também se aplica à embalagem de carnes. Hoje nós podemos dizer que temos soluções que para esse tipo de produto, que anteriormente não eram recicláveis, assumimos, e trabalhamos no sentido de tornar essas embalagens recicláveis no seu fim de vida. Outro exemplo que posso dar muito concreto, no âmbito desse projeto, nós aceleramos a compostabilidade dos materiais biodegradáveis, que podem ser usados hoje para sacos finos de frutas e legumes nos hipermercados, e que depois em nossas casas, nós podemos utilizá-lo como saco para a introdução dos orgânicos e colocarmos no contentor agora dos orgânicos que temos por todo o país. Qual é a vantagem? Todo o país. Maioritariamente está a ser instalado e esperemos que o venha a completar toda a rede nacional. Aquilo que nós fizemos foi, maioritariamente, estes materiais, as centrais europeias são centrais que fazem a compostagem destes materiais em 180 dias, mas Portugal não tem a tecnologia de compostagem como as centrais europeias. As centrais aqui funcionam em 60 dias e, portanto, se nós não fizéssemos a aceleração de 180 dias para 60 dias, por muito que se fizesse, nós colocaríamos os nossos orgânicos com este material no contentor e ele não era compostável nas centrais em Portugal. Trabalhamos também, quando se falava da componente da garrafa de água em cooperação de reciclado, nós nesse projeto, começou em 2019, nós fizemos uma garrafa, nós testamos até 100% de material reciclado e era possível não só uma garrafa de utilização única, mas também uma garrafa que permitia a reutilização, nós podíamos reutilizar, podíamos usar em casa e reutilizar, e que tem essa incorporação. Mas também focamos em tecnologias que permitem a reciclagem e, concretamente, um caso que nós fizemos e que me parece importante e também trazer aqui, que tem a ver com as matérias-primas alternativas. E o que é que nós entendemos por matérias-primas alternativas? Nós, a partir de um resíduo que é a lignina, que existe na natureza, lignina, ela existe em grandes quantidades quando nós fazemos na produção de pasta de celulose, pasta de papel, é feito o branqueamento e ela existe em grande quantidade quando é feito o branqueamento, que hoje é valorizada energeticamente, mas este material ele pode ser um precursor para a produção de fibra de carbono
Fibra de carbono que é utilizada por exemplo, nos aviões, pode ser utilizada em carros de Fórmula 1, pode ser utilizada em equipamentos mais aeroespaciais, porque tem uma alta performance. Nós desenvolvemos a primeira fibra de carbono em Portugal a partir deste resíduo de base natural, onde nós o utilizamos como precursor para produzir este material, este polímero. Vamos chamar plástico, vamos chamar um polímero, material de compósito de elevada performance. Mas também valorizar aquilo que são, por exemplo, cascas de mexilhão, que têm um alto teor carbonatado, e nós podemos fazer um polímero carregado com este resíduo, onde nós estamos a valorizá-lo como matéria-prima, como uma carga de um polímero, e depois poder aplicar num vasto número de aplicações. Naquilo que o Amar referiu, houve depois um salto para o Sustainable Plastics. Ele está a decorrer, mas nós já temos aqui alguns casos muito concretos que estamos a desenvolver. Desde logo um material que é compostável, um polímero de base bio, onde nós estamos a valorizar caroços de azeitona, do grupo Sovena, portanto dos olivais, da produção de azeite, como carga desse mesmo polímero para produzir formas para sapatos, aquelas formas que nós compramos e pomos em casa para não deformar os sapatos, e que no fim de vida, essas mesmas formas podem ser compostáveis nas centrais em Portugal. Portanto, temos aqui um período, mas já estamos a pensar não só em valorizar, por um lado, o caroço de azeitona como carga deste novo material, mas também estamos a pensar que o fim de vida do produto que estamos a produzir vai se transformar por compostagem num adubo que depois pode ser reintroduzido nas plantações dos olivais como fertilizante. Isto pensando de que a partir de um resíduo, que é o caroço de azeitona, nós conseguimos desenvolver um polímero que o podemos valorizar numa aplicação que todos nós podemos ter em nossas casas, e já estamos a pensar no fim de vida, que passado muitos anos ele é compostável e fechamos o círculo. Promovemos a economia circular como um todo. Poderia estar aqui a falar tenho muitos mais projetos então, já vamos a mais projetos. Seguramente... Vou-lhe pedir a seguir, se tiver mais projetos, que nos fale deles, de resto, como vocês falaram agora, e que estava aqui a pensar já em mais programas para fazermos, mas depois falaremos. Maria Elvira, há pouco falava também nas alternativas, se quiser seguir o raciocínio. Enfim, o que eu estou a ouvir do Mário e do Bruno, de facto, eu alinho, então nesta questão dos plásticos e a Covid, também já escrevi sobre esse aspecto, e em 2020, quando a indústria de plástico podia enfrentar aqueles problemas horríveis, houve a questão da Covid, que parece que até veio a favor da indústria, os equipamentos de utilização única já não foram proibidos. Maria Oliveira, parece que a ligação não está nas melhores condições. Vamos fazer o seguinte. E agora? Agora? Talvez. Vamos tentar, então. Estava eu a falar que, não obstante eu concordar com tudo que o Amário e o Bruno disseram, irei acrescentar algumas coisas sobre os plásticos. Enfim, sabendo nós, de facto, que os plásticos constituem um símbolo do progresso tecnológico, do crescimento da indústria, ainda enfrentamos alguns problemas. Contudo, as equipas de investigação que existem nas empresas, eu gostava de reforçar isto, e penso que em grande maioria das empresas, e isto a população não sabe, e por isso a importância destes programas, essas empresas, portanto, enfrentam e estão a mobilizar equipas para enfrentar exatamente desafios técnicos e operacionais. E temos grandes exemplos que nós poderemos seguir o seu percurso e vermos que, de facto, os plásticos não são tão maus como se diz. Aliás, se nós pararmos estes discursos contra os plásticos, muitos deles derivam da emoção. E da emoção porque vêem as baleias cheias de plásticos, os peixes, veem os oceanos, veem o pets no Pacífico, etc. E, portanto, não se pensa em mais nada, só se pensa que os plásticos poluem, que são lixo.
quando na verdade os plásticos não são lixo nem poluem, porque os plásticos, à partida, são materiais inertes. Pois os aditivos que contêm é que poderão trazer alguns problemas, mas neste momento a indústria, como eu digo, está a enfrentar, está a mobilizar equipas para enfrentar esses tais problemas e encontrar soluções eficazes, digamos, e sustentáveis, portanto, identificando tecnologias e digamos, abordagens promissoras. Agora, o que eu gostaria também ainda de reforçar é que o comportamento dos consumidores tem que modificar. Portanto, o comportamento dos consumidores, incluindo os que produzem plásticos, tem que pensar em novas formas de produção e de consumismo para termos um estilo de vida melhor, uma vez que os plásticos proporcionam-nos, digamos, uma vida, um estilo de vida confortável e seguro. E já foram ali dados exemplos, a questão das embalagens para os alimentos, portanto, contribuindo para o não desperdício, os projetos que estão a fazer. Agora, o que eu gostaria de reforçar aqui é que todos esses projetos, eu já vou falar também de um projeto que nós estamos a levar a cabo, eu gostaria de reforçar é que as indústrias de ponta e as empresas constituíssem aquilo que eu às vezes digo como os embaixadores, irem às escolas, irem fazerem promoção, divulgação, instruírem as pessoas como é que se faz a reciclagem. O Bruno falou de reciclagem, reutilização, etc., economia circular. Como é que se faz isso? Porque nós ainda não estamos educados para fazer essa reciclagem, essa seleção, tanto mais que muitos produtos não são iguais, muitos plásticos, muitos polímeros não são iguais, portanto são reutilizados ou processados de formas diferentes. Portanto, dado que os plásticos são ambientalmente persistentes, e nós vemos pelos aterros, eu estou aí a ver as imagens que estão a passar, portanto os plásticos descartados, que é algo que nós temos que impedir e instruir para que isso não aconteça. Então, o que é que se diz? Vamos usar materiais alternativos, ou seja, os de base biológica, aqueles que são degradados, aqueles que não trazem problemas, mas não é bem assim na minha perspectiva e naquilo que eu estudo e naquilo que eu tenho estado a investigar. Portanto, os materiais de base biológica, na realidade, podem ser muito interessantes, mas neste momento eles não são utilizados, não são produzidos em grande escala, embora haja muitas tentativas, como eu há bocado disse, a mobilização de equipas para enfrentar esse processo e arranjarem novas formas de não termos esta visão até inestética das nossas cidades, das nossas ruas, dos nossos rios, etc. Agora, qual é o problema destes bioplásticos? Tal como nós tínhamos problemas inicialmente com os primeiros plásticos, com os pioneiros, que eram os termoendurecíveis, como a bakelite, que não se podiam fundir e reutilizar, ou seja, fundiam e acabou, estragavam. Para usar uma linguagem simples. Entretanto, vieram os termoplásticos da Primeira Guerra Mundial, interguerra, da Segunda Guerra Mundial, e espalharam-se, divulgaram, e foram considerados o material milagroso. Agora, nós conhecemos as suas tecnologias tradicionais, as antigas, e como superar os problemas de tecnologia. Agora, com os bioplásticos, eu acredito, não sei há quantos anos, eu talvez já não esteja viva, mas que de facto vá ocupar e seja produzido em grande escala, mas até lá tem de se pensar nestes dois problemas fundamentais que eu penso. Um é que usam terrenos agrícolas para produzir bens ou produtos que não são alimentares, para produzir items. Isso é um problema. O outro problema é que não sabemos qual é o impacto e a gestão dos resíduos que esses produtos vão trazer. Ainda não se sabe. Portanto, vamos passar também por esse processo e, de certeza, vamos passar pelos mesmos problemas que estamos a passar agora com os plásticos tradicionais, cuja origem são os combustíveis fósseis. Eu gostaria de reforçar, enfim, já disse várias vezes a palavra reforçar, até mesmo
de que os plásticos são materiais necessários e que as empresas não pensam apenas no lucro. Vão de reparar, há exemplos muito bons em Portugal, conhecemos indústrias que estão a reciclar, conhecemos estes projetos inovadores do PIEP, em Coimbra, e digamos com a chancela do PIEP, também o plástico, etc. Mas a Danone, internacionalmente a Danone, por exemplo, em 2030 diz que quer só ter uma garrafa completamente feita de bioplástico. Pronto, biopolímero. Vamos ver. Maria Alveira, sobre o projeto. Permita-me só, porque também já não temos muito tempo, e eu preciso falar aqui sobre o Plastic Summit, que está quase para acontecer, quase, não propriamente, será em outubro, mas isto passa rápido. E já voltamos à conversa, está bem? Até já, Maria. Está bem. Até já. Até já. In a world that is constantly changing, we are molding the future for a new era of sustainability. In 2022, we took the first step. In 2025, we will continue this mission with an even bolder vision to meet the challenges of a just ecological transition towards decarbonisation. Safety, transparency, accountability and integrity are essential to meet the needs of a more equitable and ever-changing society where each of us will play a decisive role. The challenge we face is not individual, it's collective. Systemic change involves a commitment to global cooperation to build a resilient, regenerative, circular and carbon-neutral economy. With a holistic and scientific interdisciplinary approach driven by artificial intelligence, we will turn obstacles into opportunities, innovating and adapting to create a more sustainable future. Let's change our behaviour, moving into action, creating a sustainable future. We'll meet again in Lisbon on 6th October 2025 at the Plastic Summit Global Event. Outubro é já aí, Amar. O que é que está a ser preparado? Olha, permita-me que informe que o Plastic Summit foi uma ideia pioneira da Associação Portuguesa de Plásticos e que depois, no ano 2022, integrou a Associação Congénere de Espanha, do Brasil e do México. E através desta ligação latino-americana, ibero-latino-americana, criámos um evento que é o maior evento de sustentabilidade organizado pelo setor dos plásticos do mundo. Esta edição de 2025 será, no seguimento da última edição, uma edição em que nós queremos torná-la o mais global possível. Como tal, este fórum de discussão que foi criado para que, através destes temas mais quentes da área do plástico, possam servir também para discutir argumentos sobre os materiais e a sustentabilidade dos materiais e a relação que todos os stakeholders têm, neste caso, com a indústria do plástico. É um evento que vai ser na Fila em Lisboa, dia 6 de outubro. Porquê é que é o 6 de outubro, uma segunda-feira? Porque a maioria do mundo dos plásticos começa dia 8 na Alemanha. E então, para integrar todos os visitantes dessa feira na Alemanha, possam parar em Lisboa no fim de semana, estar na segunda-feira no Plastic Summit e depois seguir então para Düsseldorf. Este evento tem quatro painéis de discussão, 4 temas, em que tem 8 speakers por cada painel, e nestes painéis temos uma diversidade de speakers que vão desde classe política, classe académica, temos indústria, temos brand owners, end users, e podemos ter aqui um fórum de discussão sobre os temas que foram desenvolvidos, os chamados hot topics do momento, para que possamos, no final do evento,
não cair numa caixa de nada, mas preparar um position statement no final do evento sobre os próximos passos da indústria, para depois possamos apresentar esse position statement na COP em Belém em 2026. Terá só fóruns de discussão ou terá exposição? Terá stand? Sim, terá... estes projetos exatamente, é isso que também falta aqui a referir. Além do Plastic Summit, em toda aquela área, vamos ter uma área onde os nossos sponsors podem partilhar informação também sobre as suas indústrias, e vamos ter também um side event sobre o Sustainable Plastics, sobre a agenda mobilizadora, onde aí vamos mostrar os resultados dos projetos em loco. Vai ser uma apresentação muito digital de informação também dos programas e dos projetos de cada empresa, em que possamos ter aqui uma multilariedade de informação para que quem queira saber o que melhor se faz em Portugal no setor. Aberto ao público ou só para o programa, os bilhetes já estão à venda, qualquer pessoa pode adquirir. Estamos na fase do early bird, em que os preços são mais económicos agora, mas qualquer pessoa poderá comprar. Nós estimamos cerca de 1.500 a 2.000 pessoas para este evento, em que temos uma grande convicção que a partir do Plastic Summit, realizado em Lisboa, de 3 em 3 anos, possamos tornar este evento, cada triênio, cada vez mais global e maior, e ser um pouco a meca da discussão do setor dos plásticos e da sustentabilidade a partir do setor dos plásticos aqui em Lisboa. Irá ocupar quantos pavilhões ou um pavilhão? Nesta fase inicial nós estamos com 10.000 metros quadrados. 10.000 metros quadrados na FIL já é uma área bastante grande, em que nós temos a zona de exposição dividida da zona da conferência. Será uma conferência muito digital, um pouco um ambiente moderno, é um silent event, isto é, todas as pessoas levam ao escutador, não há barulho, com tradução simultânea em 4 línguas, cada pessoa escolhe a língua que quer ouvir. Temos um espaço digital tipo NBA, em que os visitantes e os interlocutores possam ter algum dinamismo, e é uma marca não só da força do setor dos plásticos, para que demonstre que a promoção que tem que fazer ao seu produto, nós, muito mais do que defender, nós usamos muito a palavra promover o plástico, até porque é importante demonstrar o outro lado da história dos plásticos. Não irmos todos naquele caminho mais simplista de o plástico é isto, o plástico é aquilo, mas sim mostrar as potencialidades do que é viver com o plástico e ter melhor plástico, e não é uma questão de ter mais plástico, mas sim saber viver e tratar bem deste material, que, como todos os outros, tem o seu potencial e o seu lugar na vida de todos. Se tiverem essa disponibilidade, podemos lá ir fazer um programa. Obrigado. Era esse o desafio que eu tinha para... Mas a seguir ao programa já falaremos. Obrigado. E se lhe estava a fazer algumas perguntas para tentar perceber se tem stands, se estão lá estes projetos, se os podemos depois ajudar a divulgar. Claro que sim. Por isso é também uma das nossas responsabilidades. Bruno, mais projetos? Sem dúvida. Eu se calhar tocava aqui mais um ponto que me parece importante, que tem a ver com... Ou seja, nós falamos muito de substituir o plástico e muitas das vezes substitui-se o plástico, mas substitui-se por produtos que ambientalmente são piores. E eu acho que é isto que é preciso discutir, e que é importante que as pessoas também tenham esta noção e tenham este conhecimento. Por vezes não entram aqui também interesses enviesados? Essa parte eu não sei se entram, mas eu acho é que muitas das vezes as pessoas, ou seja, é preciso dados científicos, foi aqui falado, fazermos a análise de ciclo de vida dos produtos, ou seja, desde a extração das matérias-primas até ao fim de vida, porque na verdade o material plástico per si, ele já tem uma pegada ambiental muito reduzida, porque ele é barato, plástico é barato. É barato porquê? Porque os custos de transformação do plástico são baixos. A intensidade energética de transformação é baixa. O que é que isso nos traz? Traz menor emissões de CO2 quando comparado com outros materiais. O grande problema está no fim de vida. Se o material for descartado no meio ambiente, ele realmente vai ter um impacto ambiental acrescido quando comparado com outro material que não vai parar ao meio ambiente. E, portanto, essa fase é que está aqui a prejudicar o impacto ambiental do plástico na própria sociedade. Porque, eu vou dar um exemplo muito concreto. Foi feita uma substituição dos copos de café das máquinas de vending, que eram de plástico,
que era de um único material, que no fim de vida era reciclável, podíamos o transformar e o valorizar por uma solução de papel que contém plástico. E que à data, à altura, o seu fim de vida não ia para reciclagem porque não havia solução de reciclagem. Ou seja, substituímos um copo de plástico por um de papel com plástico, que ambientalmente é pior, mas que para a sociedade isto é um mito. Para a sociedade em geral, o de papel ambientalmente era melhor face ao de plástico. Portanto, isto era só para também dar esta nota que me parece importante. Relativamente àquilo que são projetos, têm sido feitos muitos projetos. Eu vou aqui sinalizar um projeto que nós fizemos, que me parece importante, tem a ver com esta questão da poluição dos oceanos, onde nós criamos um projeto... Em 2050 poderá haver mais plásticos do que peixes. Onde nós criamos um projeto, onde nós criamos um ecossistema, onde nós envolvemos os próprios pescadores, que quando vão para a pesca identificavam onde é que tinham os resíduos no mar, com uma aplicação, ficavam georreferenciados, recolhemos esses mesmos resíduos, fizemos a separação, onde tem muitos resíduos que não são de plástico, são de metais, e aqueles que vêm à superfície agarrados às próprias redes, por exemplo, porque os metais estão no fundo do mar e temos aqui problemas no mar muito piores que o plástico, de metais pesados e outro tipo de produtos. Mas, focando no projeto, nós valorizamos, depois construímos, ou seja, nós construímos a partir desses resíduos, desenvolvemos no PIEP um material polimérico que utilizamos para fazer embalagens. Portanto, isto foi o projeto Zero Rubbish do CAP e é importante dar esta nota que para mim eu acho que é fundamental, que é necessário o envolvimento de todos. Não só as pessoas como nós, que somos consumidores e que na tomada de decisão temos que comprar o melhor produto. Para isso vai existir o passaporte digital do produto, onde nós vamos ter nos produtos, nós vamos conseguir aceder e perceber a quantidade de material reciclado que contém, a pegada de carbono associada ao produto e, portanto, para a tomada de decisão vamos ter esta ferramenta que será importante para os consumidores. Portanto, esta tomada de decisão de nós sermos capazes de consumir menos, acho que começa logo por aí, mas depois na tomada de decisão de escolher o melhor produto para consumir e depois no fim de vida realmente nós o colocarmos no sítio correto para poder ser valorizado, porque sem dúvida que este material é um material que tem umas características que são extraordinárias. Sabemos que, e dar aqui nota que até 2060 vamos duplicar a produção de plástico. Nós, ao dia de hoje, são mais de 400 milhões de toneladas anualmente que são produzidas e, portanto, nós vamos consumir o dobro daqui a 2060. Eu acho que é importante e dar aqui esta nota que não só o plástico, mas todos os materiais, mas vou-me focar aqui no plástico, que é o nosso tema de conversa. Nós, ao dia de hoje, Portugal e Europa importa matérias-primas, estamos a ver esta interdependência com os Estados Unidos, as taxas alfandegárias e com outros países. Nós importamos matéria-prima. Portanto, esse é o problema da Europa. Nós não produzimos localmente, a nossa produção é limitada e, portanto, nós importamos matéria-prima para transformar em produtos de valor acrescentado. Se nós pensarmos que, se nós colocarmos o plástico no sítio correto, nós vamos passar a ter aqui a matéria-prima localmente, na Europa e em Portugal, que vamos poder criar empresas de reciclagem, mais emprego e vamos deixar de importar matéria-prima, por um lado. Por outro lado, é preciso perceber que nós, ao fazermos este modelo de economia circular, nós não estamos a consumir recursos do nosso planeta. Portanto, nós estamos a evitar consumir recursos do nosso planeta. E eu acho que isto que é importante que a sociedade, que todos nós percebamos, que temos essa consciência. Portanto, a questão da consciencialização que eu acho que vai através da educação. A educação é fundamental. A educação é o maior elevador social que nós temos. Nós, no PIEP, temos desenvolvido um programa um programa ambiental, de educação ambiental, onde nós vamos às escolas explicar todo este processo. Temos Open Days na própria instituição, onde recebemos as crianças e os jovens para verem in loco todo o processo. E, portanto, eu acho que isto é fundamental, porque eu estou convicto que
Para as faixas mais, para os mais séniores e para aquela franja mais do meio a nível etário, acho que sistemas de reembolso podem ajudar a nós podermos incrementar esta componente da reciclagem, mas eu acho que os mais novos, através da educação, nós seremos capazes de construir uma nova sociedade, porque, como eles já mostraram que é possível. Porque sem dúvida através da separação, não é? Porque sem dúvida que o planeta Terra tem recursos finitos e se nós queremos que este seja a casa comum das futuras gerações, temos que fazer perdurar no tempo os materiais que consumimos e tratar dele. Maria Elvira, temos 3 minutos, é a última intervenção. Se quiser falar, porque eu julgo que há pouco se preparava para falar de um projeto, ou desta consciencialização, desta necessidade de termos mais responsabilidade perante os nossos atos e gastarmos o que já existe e não estarmos ainda a dilapidar mais o planeta. Sem dúvida, já foi dito muita coisa importante. Eu ia reforçar aqui 2 ou 3 pontos. Primeiro, falar também de um projeto que nós temos, que se chama Metamorfoses dos Plásticos, e cujo 2 outputs deste projeto são uma exposição que vai ocorrer em São João da Madeira de dia 5 a 7 de novembro de 2025, este ano, e depois um congresso internacional sobre os plásticos, em que são abordados diferentes tópicos com diversos oradores e que convidamos a estar presente. E tal como fizemos há 4 anos em Leiria, sobre o projeto anterior, chamado Triunfo, nós tivemos bastante sucesso na nossa exposição, uma vez que as nossas o objetivo é apresentar... Maria Elvira, rápido, porque estamos a perder a ligação. A ligação está a ficar muito fraca. Temos este projeto de Metamorfoses dos Plásticos em novembro. Eu depois posso escrever mais pormenores, em que gostava, de facto, que está aberto à RTP e a outros que queiram assistir, portanto, uma exposição e um congresso internacional. E gostaria de deixar uma nota final, que é, nós devemos, de facto, adotar novas formas de pensar o plástico e mudar comportamentos na utilização ética dos plásticos. Mais haveria a dizer, porque foram aqui abordados temas e tópicos que exigiriam uma discussão mais alargada, mais pormenorizada, mas eu penso que deixar esta ideia geral à população de que os plásticos não são diabólicos, são materiais para se amar e não odiar. Maria Elvira Calapés, sim, voltaremos ao tema certamente. Obrigado pelo contributo, felicidades, igual agradecimento ao Bruno Silva e ao Mário Reis, por isso sintam-se à vontade também para nos desafiar, para mais vezes nós falarmos sobre plástico e ajudarmos à não diabolização e a maior consciencialização. Permitir só uma frase sim. Que eu gosto e digo sempre nos fóruns onde eu estou. Culpar o plástico da poluição é como se eu culpasse as árvores dos fogos e como se decisão fosse cortar as árvores todas porque assim já não teria fogos. A questão não é acabar com o plástico, é saber viver com o plástico, com o melhor plástico. Melhor forma para terminar o programa. Obrigado. Não haveria, por isso, bem-ajam. O que eu vou dizer a seguir certamente será menos importante do que acabámos de ouvir da boca do Amaro Reis. Obrigado, saúde e até amanhã.